como que você consegue adquirir uma postura diferenciada e fazer com que a sociedade reconheça você, enfermeira, que estudou muito, dedicou muito tempo da sua vida para assistir a população da melhor forma possível. A sociedade não sabe a diferença de um enfermeiro para um técnico de enfermagem, não sabe que nós fizemos 5 anos de faculdade e muitos têm várias especializações, mestrado, doutorado, MBAs e com isso não enxergam a nossa capacidade técnica. Eu tenho uma alternativa para você repensar sobre a sua postura profissional e o porquê que a gente não é valorizado no mercado de trabalho e muito menos respeitado. Eu sou doutora enfermeira Caroline Maroto, eu sou especialista em cardiologia, em estética, em ciências políticas e mestre em saúde digital. Esse daqui é o EmpoEnf, o seu canal sobre as infinitas possibilidades de ser e fazer uma enfermagem diferenciada. Numa conversa de amigos, eu fiquei sabendo que a maioria das pessoas não sabe que uma enfermeira faz 5 anos de graduação. A maioria ainda assimila a enfermeira à técnica de enfermagem. E muitas técnicas se apresentam como enfermeiras porque esse nome é o mais comumente aceito nas rodas de conversa. E com esse foco tão diferente dos papéis, porém, para nós como categoria, altamente complementares, a sociedade não sabe qual é o papel de uma e o que é o papel de outra. Muitos colegas dizem que a função de um tá bem clara comparada à função de outros, mas a maioria da categoria não sabe distinguir qual é o papel de uma enfermeira e de um enfermeiro no plantão comparado ao dos técnicos. Essencialmente, a gente vê alguns colegas se denominando enfermeiros para se manterem no modelo do enfermesa, aquela que fica sentada, digitando no computador todos os dados vitais e todo o andamento do seu plantão. Isso não é ser enfermeira. Entretanto, o papel dos técnicos fica lá no movimento de mais executador de procedimentos. Quando ao contrário, quando a gente tem um técnico de enfermagem que se forma em enfermeiro, ele tem um perfil mais tarefeiro, executador de processos e menos organizacional. É claro que não estou generalizando, mas a gente vê perfis distintos nessa análise quando a gente está observando os papéis sociais de cada um deles. Isso dentro da nossa categoria. Vamos pensar agora para a sociedade. Quando elas chegam, uma pessoa chega dentro de uma unidade de saúde, normalmente ela vê logo de cara o técnico de enfermagem, que geralmente ela já associa aquela figura à enfermeira, ao enfermeiro. E aí, quando chega a enfermeira e o enfermeiro do plantão, a sociedade enxerga como a chefe de enfermagem. E normalmente, a própria chefe de enfermagem não está presente dentro do setor. Ela está resolvendo os papéis burocráticos, coordenação, dentro de um outro local e não diretamente na assistência. Então a sociedade não consegue reconhecer. E por este motivo, por posturas muito sutis que a gente tem de algumas pessoas, a sociedade não sabe quem você é. E se ela não sabe quem você é, ela não consegue entender e nem te respeitar e nem te valorizar. O que eu mais escutei ao longo da minha carreira como enfermeira era: nossa, você é tão inteligente, você se arruma tão bem, você parece médica. Ou, para piorar, você é quase médica. Ou, pra piorar, você podia estudar só mais um pouquinho e você seria médica. Que loucura, né? Tudo bem, a medicina ela é importante, os nossos colegas médicos são cruciais para o desfecho clínico dos nossos pacientes, mas o meu papel como enfermeira é magistral. Sou eu como enfermeira quem avalia os sinais vitais, sou eu como enfermeira que defino a organização do plantão, sou eu como enfermeira que faço a troca de dripping, sou eu como enfermeira que dou a logística de todos os setores, sou eu como enfermeira que sou perita em sinais vitais, sou eu como enfermeira que sistematizo a minha assistência e crio um processo de trabalho facilmente pautado na ciência, sou eu como enfermeira que avalio o quadro clínico do cliente e passo isso de uma forma execuível num round com outras categorias profissionais, sou eu como enfermeira que vou determinar os desfechos finais do meu paciente, sou eu como enfermeira que estou
perto no primeiro suspiro de um bebê. Sou eu como enfermeira que dou o primeiro gole de leite de um RN quando a mãe ali está inviabilizada de dar a primeira lactação. Sou eu como enfermeira que dou o primeiro banho. Sou eu como enfermeira que tô na assistência do leito direto dentro de uma terapia intensiva. Sou eu como enfermeira que tô dentro do SAMU, socorrendo pessoas de traumas e colisões diversas. Sou eu como enfermeira que tô organizando as visitas domiciliares dentro da estratégia de saúde da família para colaborar com toda a junção de promoção de saúde, prevenção de doenças, redução de agravos, orientando e educando a população de modo que as doenças não se alastrem em casos de epidemia. Sou eu como enfermeira que tô perto na maioria das vezes. Sou eu como enfermeira que estou perto do último suspiro dos pacientes. Então, o papel da enfermagem é uma linha contínua. Quando você se interna num hospital, quando você precisa de uma assistência, você não tá ali por causa do médico. O médico ele já te deu o diagnóstico. Ele pode prescrever um monte de exame, você vai lá e faz. Pode prescrever um batalhão de medicamentos, você vai lá e compra. E por que você se interna? Você tá internado porque você precisa da assistência de enfermagem. Porque é a partir disso que você vai ser vigiado, ter a sua observação clínica para eu compreender as variáveis dos seus dados vitais. Fazer com que o medicamento entre da forma correta, no volume correto, na velocidade correta, na hora correta. Todas essas nuances é o papel da enfermagem. Ainda assim, a sociedade não sabe que eu faço 5 anos de faculdade. Como você tem mostrado isso para a sua roda de convívio, os seus colegas, sua família, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que você convive no dia a dia? Eles entendem qual é o seu papel? Ou você tá sempre falando mal do seu trabalho e nunca orientando realmente a população para fazer valer o seu papel social como enfermeiro e enfermeira? Esse é o meu papel. Eu me sinto como uma mãe, sabe? Que ela fala mal do filho, mas não aceita que ninguém fale mal do filho dela. É assim que eu me comporto com a enfermagem. Só eu posso falar mal da enfermagem com os meus, mas eu nunca falo mal da enfermagem para quem não é da categoria. Sabe por quê? Porque eles não entendem. E se eu não mostrar o lado real do que é ser e fazer uma enfermagem, a população não vai reconhecer. A população só vai ter aquele olhar da dor, quando ela precisa da assistência, e aquele olhar caricato da primeira atenção que ela tem dentro de uma unidade de saúde do técnico de enfermagem. Porque muitas das vezes o enfermeiro nem se aproxima da beira do leito. Muitas das vezes o enfermeiro nem se apresenta. Muitas das vezes o enfermeiro está sentado lá no posto de enfermagem, gritando pro técnico para cobrar algum tipo de informação, dado ou indicador clínico que ele precisa para fazer a evolução dele, quase que psicografando naquele momento. Então, se você não se faz presente como um enfermeiro de qualidade, e não da qualidade lá do setor, mas a qualidade que você deve desempenhar dentro da sua assistência, a sociedade não vai saber quem é você. E com isso, o respeito, a valorização não vai acontecer também. E isso também está atrelado aos nossos colegas de outras categorias profissionais. Se você é um enfermeiro que se coloca daquele jeito mimizento, que fica todo de caricato e com muito receio de colocar o seu conhecimento à prova, ninguém vai reconhecer você mesmo. Agora, se você tem noção do que você está falando, se você estudou de verdade, se você sabe se colocar, tem uma postura ética, comportamental, empoderada, você claro que consegue discutir num round, e não é uma discussão só para apontar o que eu quero, mas para você fazer o melhor para a assistência do seu paciente, para você se fazer respeitada dentro do seu setor. Eu tive o privilégio de viver com excelentes profissionais de outras categorias profissionais que reconheceram o meu trabalho, que reconheciam o meu trabalho assistencial e que ainda verbalizavam: adoro estar no seu plantão, ele flui de uma forma muito melhor. E isso não é porque eu era ruiva. Isso não era porque eu tinha determinado X que outros não tinham. Era simplesmente porque eu sabia me colocar, questionar, argumentar, apontar e mostrar o que a enfermagem estava fazendo e o meu papel dentro daquele setor. Se eu chegar agora lá no seu trabalho e perguntar quem é você no plantão, será que os seus colegas vão confiar em você? Será que eles responderiam que contrataria os seus serviços para cuidar de algum parente dele? Esse é o ponto crucial. Quando você é referenciada e as pessoas começam a querer você para cuidar
daquela pessoa que é importante pra ela. Tem pessoas que eu, com certeza, não contrataria pra cuidar de algum familiar meu. E que com certeza, se eu precisasse de assistência e viesse puncionar uma veia, eu acho que eu levantaria e eu mesma tentaria puncionar sozinha. Porque existem algumas incompetências técnicas que eu vejo que são gritantes. Outra incompetência que eu acho muito pior é a sua incompetência comportamental e emocional. E esse eu vejo que é o principal problema dos enfermeiros de hoje. Eu vou deixar os técnicos para um outro momento e vou me ater a falar agora com enfermeiros. Enquanto você mantiver esse comportamento, essa postura e esse seu desdém emocional, você não vai ser respeitada, não vai ser valorizada, não vai ser reconhecida ou reconhecidos em todos esses pontos, porque o seu papel não tá claro para você e o seu papel não vai estar claro para a sociedade. A autoridade começa comigo. A valorização começa comigo. O respeito começa comigo. O autocuidado começa comigo. Se eu não tenho competência para cuidar de mim mesma, valorizar a mim mesma e respeitar a mim mesma, ninguém vai fazer isso por mim. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Se eu fosse agora no seu plantão e perguntasse para sua colega enfermeira que divide o plantão com você, se ela confiaria em você para cuidar do familiar dela, será que ela te contrataria? Bota aqui para mim. Hashtag sim, hashtag não. Eu vou adorar ver esse movimento. E se você ainda quer se empoderar e perceber como transformar sua carreira ainda esse ano, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book, O Gerador de Atitudes para Enfermeiro. Lá eu te mostro de uma forma prática como que eu fiz para sair de uma enfermeira assistencial com síndrome de burnout, afastada do mercado de trabalho, para uma enfermeira empreendedora, dona da minha clínica, dona de vários infoprodutos hoje na internet, reconhecida, respeitada e hoje me sinto realizada. Te mostro esse passo a passo no e-book e ainda te ensino a fazer o mesmo na sua carreira. Se você gostou, acessa lá, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, mostra pra gente que tá fazendo sentido pra você, construir uma onda de valorização diferenciada pra enfermagem. Esse daqui é o EmpoEnf, o seu canal de infinitas possibilidades para fazer uma enfermagem diferenciada. Eu me chamo Doutora Caroline Maroto, sou enfermeira com muito orgulho. Te espero nos próximos vídeos.